Tudo bem? A paz do Senhor. Nós estamos aqui dando sequência a mais uma videoaula, trazendo temas de grande importância, de grande relevância para mim e para a tua vida, dentro do Evangelho, dentro da Palavra de Deus. E aqui nós vamos iniciar uma nova série de videoaulas, série esta que vai trazer aqui abordagem sobre Atos dos Apóstolos. E nesta primeira videoaula, trazendo aqui como instrução, referência, a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, para você aí, que você possa aí observar no manual na sua casa, onde você estiver, a Palavra de Deus e um personagem, não o personagem central, porque o personagem central na Bíblia Sagrada é a pessoa de Jesus, a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Mas, humanamente falando, o personagem muito importante aqui em Atos dos Apóstolos, um homem chamado Paulo. E eu gostaria com você de falar um pouquinho sobre algumas especificidades de Paulo na Bíblia Sagrada, aqui vendo no capítulo de número 9, dentro do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, eu quero trazer com você alguns minutos para podermos aprender a palavra de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. Para você que não sabe, o significado deste nome Paulo tem a sua origem, aleluias, na conversão deste abnegado servo de Deus. O significado da palavra Paulo significa pequeno. Ele tinha um outro nome antes da sua conversão, que se chamava Saulo, Saulo de Tarso, fazendo aqui a referência ao primeiro rei de Israel, chamado Saul, e Tarso, a sua cidade natal. E após a sua conversão, vem então o seu nome chamado Paulo. Deus então traz o significado para este personagem chamado Paulo, que significa pequeno. Então, no capítulo 9 aqui, primeiro ponto desta videoaula, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vemos Saulo de Tarso, seu nome anterior à sua conversão. Ele era uma pessoa muito influente na sociedade, formado aos pés de Gamaliel, um grande sábio da época, uma pessoa que tinha muito conhecimento no Torá, na lei, no Antigo Testamento. Então, Gamaliel tinha uma escola e Saulo de Tarso era um dos alunos de Gamaliel. Ele tinha a palavra, o Antigo Testamento gravado na sua mente. Ele era um dos alunos ali mais assíduos, um dos melhores alunos da escola de Gamaliel. Gamaliel era muito renomado, todas as pessoas que estudavam na escola de Gamaliel tinham um grande respeito, tanto em Jerusalém como fora da nação de Israel. Pois bem, ele era um da seita farisaica, que tinha ali o domínio, a proeminência, o respeito, o conceito de todas as pessoas. Então vem Saulo, no capítulo 9, pedindo cartas dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes da época, para perseguir a igreja, para perseguir as pessoas do caminho, aqueles que tinham ali. Para você que não sabe, as pessoas do caminho significa aqueles que davam ouvido a Jesus, porque Jesus havia dito no seu evangelho que ele é o caminho, a verdade e a vida. E este nome caminho então ficou como o primeiro nome, um pseudonome da igreja, da primeira igreja, dos cristãos que estavam ali após a subida de Jesus para o céu. Os cristãos que criam nos ensinamentos de Jesus eram tidos como aqueles do caminho. Então Saulo pede cartas aos sacerdotes para apreender, para aprisionar, para açoitar, para dar uma bela coça, um belo couro àqueles que eram tidos do caminho. E Saulo então se dirige para uma cidade chamada Damasco, onde o evangelho estava em grande evidência, estava sendo disseminado, crescendo ali aqueles que estavam seguindo a Jesus, chamado então a Igreja do Caminho. E vem então Saulo junto com outros companheiros numa cavalgada para apreender os cristãos. E naquele local ele ouve uma voz do céu, uma grande luz, e ele cai ao chão. Ele ouve uma voz, e esta voz de Saulo: Saulo, você está lutando contra os aguilhões, Saulo. E então Saulo diz: quem é, Senhor? E aquela voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento nós vemos a conversão de um homem. Primeiro ponto desta videoaula,
o ser humano, o homem, ele precisa ter um encontro real com Deus, o seu Criador. Se nós não tivermos um encontro real com o nosso Criador, nós estamos fadados a viver uma religiosidade barata, uma religiosidade falsa. Nós estamos fadados a viver uma vida sem expectativas, muitas das vezes frustrados. Quantas são as pessoas que você conhece que vivem uma religião e muitas das vezes vivem uma tristeza, uma decepção, uma tristeza, uma amargura na vida? É porque não tiveram ainda um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Mas quando o homem tem um encontro real com o seu Criador, então tudo muda. Observe que Saulo então cai do cavalo. Aqui nós vemos a primeira lição na vida do ser humano. Quando nós temos um encontro real com Deus, logo então nós passamos a ser humildes. A humildade chegou no coração de Saulo. É preciso, aonde você estiver, viver a humildade. No segundo ponto, eu vejo que ele sai ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele passa a não mais enxergar. E ele é preciso ser levado por outras pessoas para a cidade chamada Damasco. O que eu vejo nesse segundo ponto para mim e para a tua vida? Nós precisamos entender que o individualismo não irá nos levar ao céu, não irá nos levar a viver uma vida em comunhão com Deus Todo-Poderoso. Então, saiba de uma coisa: você nasceu, você viveu para viver uma vida em sociedade. A primeira sociedade é os relacionamentos familiares. A segunda sociedade é o relacionamento no trabalho e, posteriormente, as demais elos desta sociedade. Nós não podemos viver uma vida pensando que resolvemos tudo a nossa maneira de viver. Individualismo não combina com Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você precisa entender que Deus quer que nós sejamos pessoas amáveis, que nos relacionamos. Se relacione na tua igreja, se relacione na tua família, se relacione na sociedade de maneira a agradar a Deus. Naquele momento, então, o individualismo de Saulo cai por terra e ele precisa da ajuda das pessoas. Nós sempre vamos precisar da ajuda de outras pessoas para que Deus possa nos abençoar nesta terra. Seja humilde e dê, aleluia, espaço às pessoas que estão à tua volta, que querem te ajudar, que te amam. Então você será bem sucedido. E logo o próximo passo, ele vai conduzido por estas pessoas à cidade de Damasco, naquele lugar. Então Deus dá ordem a Ananias: estenda as mãos e ore sobre a vida de Saulo, porque ele já estava 3 dias sem comer e sem beber. Sabe o que eu vejo? Uma reflexão. Pare um pouco na tua vida, pare um pouco na sociedade, puxe o freio de mão e vá fazer uma autoanálise da tua vida. Comece pedindo perdão a Deus pelos teus erros. Comece observando as oportunidades que você teve de poder viver uma vida em sociedade, e você talvez lançou uma pedra, uma crítica, uma palavra de julgo a alguém e você não deu espaço. Comece então refletindo, consagrando, separando um tempo para Deus, um tempo para a leitura da palavra, um tempo para a meditação em um texto bíblico, um tempo para fazer uma obra de caridade, um tempo para você orar e jejuar ao Deus dos céus, um tempo para você louvar e bendizer o nome do Senhor. Sociedade corrida, sociedade que as coisas são muito rápidas nos dias de hoje e as pessoas não estão parando e dedicando um tempo para a palavra de Deus, para uma reflexão. E concluo aqui esta videoaula dizendo para você: Ananias tinha um conceito, dizendo: Deus, este homem persegue, é perseguidor da igreja. E vem Jesus e diz assim para Ananias: vá, ore sobre a vida de Saulo, porque este é para mim um vaso escolhido. Existe aqui uma conclusão desta videoaula dizendo: tem muitas pessoas que têm um conceito formado sobre a sua vida. E estes conceitos podem não ser o conceito de Deus. As opiniões das pessoas a teu respeito de pouco importa a partir de agora, se tu crer na palavra,
crer no Evangelho, crer no poder do Deus vivo. O que importa na minha e na tua vida é o conceito do Deus Todo-Poderoso. Se as pessoas estão julgando você, deixe os conceitos das pessoas de lado e crê no conceito da Bíblia Sagrada para a tua vida. Jesus é o Senhor e Jesus te ama e Jesus te chama para uma grande obra. Ponto. Concluo aqui esta videoaula. Esta é a primeira de várias outras sobre uma nova série, as lições da palavra de Deus dentro de Atos dos Apóstolos. E aqui nós trazemos aqui abordagem da palavra de Deus acerca do servo chamado Paulo, pequeno, de grande, pensando que era um Saul, alguém que era alguma coisa, caiu do cavalo e Deus mudou a sua história. Vai lá, se inscreva na nossa página no YouTube, visita a nossa página no Facebook. Nós temos lá uma série, várias videoaulas que irão trazer abordagens simples, específicas, com conteúdo simples, para você então agradar o Deus dos céus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.